fiel é o que prometeu. Eu não sei qual é o seu recurso hoje. Eu não sei se você tem só chocolate em casa. Ah, talvez você está dizendo assim, ó, eu não tenho nada. Senão, o quê? Uma botija de azeite. Eu não sei qual é a sua botija de azeite nessa manhã, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Não vai faltar farinha na panela, não vai faltar o azeite, não vai faltar o pão, não vai faltar o recurso, porque o Deus da abundância, Ele está com uma mesa preparada para você. E 2026 será um ano impactante na sua trajetória. Gente, não se preocupe com o traidor, porque o traidor se manifesta. Não se preocupe com o traidor se precipita. Não se preocupe com o traidor. Deus revela a traição. É o amigo? É alguém do trabalho? É alguém da família? É algum relacionamento? Não se preocupe, o traidor, ele é precipitado. Traidor tem fruto do Espírito, irmãos. Traidor tem fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito, sabe qual é? Longanimidade. É aquela pessoa que vai demorar a se irar, que vai ter paciência, que não vai ser impulsivo. Traidor não tem fruto do Espírito. Traidor é impulsivo. O traidor se precipita. Não se preocupe. Você só tem que orar, você só tem que jejuar, você só tem que pedir a Deus discernimento de espíritos. Por quê? Porque o engano não fica. Repete comigo, o engano não fica. Não se preocupe, o engano não fica. Quando eu paro para pensar que Judas, no meio daquela ceia, no meio daquele movimento, era um movimento de quê? De comunhão, de confiança, de celebração, de alegria, de coisas maravilhosas. E no meio daquela mesa, ele se precipitou. No meio daquela mesa, caráter foi revelado. Não adianta, não adianta. Todas as vezes que a tempestade sopra, o caráter é revelado. Moisés estava no deserto, Moisés olhou para um lado, Moisés olhou para o outro. Moisés não viu ninguém, Moisés matou um egípcio e escondeu o corpo na areia. Aí o que aconteceu? O vento soprou. E para todo pecado escondido, vem o vento do Espírito que sopra e aquilo que estava oculto vem à tona. Não se preocupa, o engano vai aparecer, o traidor vai se revelar. Porque quando o vento do Espírito sopra, até aquilo que estava oculto precisa aparecer. Não se preocupa. 2026 será um ano que Deus vai te revelar aquilo que estava oculto. 2026 será um ano que Deus vai tirar do teu caminho toda a traição, todo o engano, todo o pecado escondido. Então, ele pegou o pão. Ele deu graça. A primeira coisa que fazemos quando temos nas nossas mãos o pão, esse pão, ele pode simbolizar tudo. Aqui ele simboliza o corpo de Cristo. Mas se a gente for trazer para os dias atuais, esse pão, ele pode ser a provisão, ele pode ser a abundância, ele pode ser o casamento, ele pode ser um sonho, um projeto. Ele pegou o pão e tendo dado graças. Todas as vezes que algo vir na tua mão, primeira coisa é o quê? Dá graça. Primeira coisa, agradeça. Primeira coisa, exalte a Ele. Primeira coisa, invoque o nome dEle, porque é Ele que providencia. Vamos para o Senhor, Deus, eu quero provisão abundante. Você concorda que a palavra abundante, ela sempre transborda? Se eu pego essa garrafa, ela é de 1 litro, e eu coloco 1,5 litro, ela vai transbordar. Por quê? Porque isso é abundância. Então todas as vezes que você orar, peça, Senhor Deus, eu quero abundância. Abundância financeira, abundância espiritual, ministerial, relacional. Deus, aí a gente fala para o Senhor assim, eu tive um relacionamento ruim, eu tive um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, eu sofri muito. Deus, eu quero que meu marido seja só aquilo que o outro não foi. Olha, só que a minha esposa não ser aquilo que a minha problemática anterior foi, já tá bom? Não! Pede a mais! A palavra do Senhor diz o seguinte, recebes mal, por quê? Pedes mal. Imagina uma mesa linda, com tudo aquilo que você gosta. Comida japonesa, churrasco, frutas, doces, tudo que você ama. Essa mesa tá linda, toda posta pra você. Aí você chega no rodízio, imagina só, você pagou caro para chegar no rodízio e a mesa está toda pronta. Você vai chegar lá, você vai poder escolher o que você quiser. Aí você vai lá e pega uma coisinha, come e vai embora. Isso não parece ser contra a lógica humana? Quando a gente vai pro rodízio, a gente fala assim, nossa, vou comer aqui à vontade, com abundância. Aí você simplesmente pega uma coisinha e vai embora. Isso não é totalmente contraditório? Agora para pensar nas bênçãos celestiais. Para pensar naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Existem mais de 8.400 promessas de Deus para mim e para a sua vida na Bíblia. Mais de 8.400 promessas. Por quê? Que muita gente vive miseravelmente porque não toma posse dessas promessas. A mesa está posta. Vem cear, vem comer, vem se fartar, vem se alimentar, vem viver uma vida abundante. Mas aí eu quero só uma ovinha, eu quero só um negocinho e vou embora. Deus está te convidando nessa manhã a se sentar nessa mesa e a tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não tenha sentimento de escassez espiritual. Não tenha. Mas também não entre em desespero querendo guardar só para o futuro. Porque o povo de Deus estava no deserto. E Deus trouxe o maná para o dia. Aí o povo estava inseguro, o povo estava com medo, né? Assim que a gente fica, o povo estava ansioso. Não, mas amanhã vai faltar, o que eu vou fazer? Eu vou guardar o maná. O que acontecia? No outro dia de manhã, o maná estava estragado. Por quê? Ou eu confio, ou eu controlo. Ou eu confio no Deus que me fez a promessa e Ele vai trazer um maná com abundância. Ou eu quero ter o controle humano. Confiança versus controle humano. O que eu escolho? Quando eu confio, eu abro mão do controle humano. Mas, pastora, eu devo realmente ficar fazendo isso e deixar
deixar tudo acontecer e não fazer nada? Claro que não. Claro que não. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus não anula o homem a fazer planos. Faz planos. Traça o seu plano. Tudo que é movimento humano a gente precisa fazer. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse louvor é um louvor antigo. E eu parei para meditar sobre essa letra. E Deus falou fortemente no meu coração. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, peraí. Porque ele vive, eu posso celebrar. Porque ele vive, eu posso vivenciar coisas lindas. Porque ele vive, eu posso vivenciar uma vida de abundância. Porque ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para nos trazer vida. O que é vida? O que é vida? Estamos num século a qual os males do século é a depressão e a ansiedade. E nós estamos vencendo coisas tão pesadas, tão difíceis, que a gente fala: que vida é essa? Ei, ele veio para trazer uma vida. Vida. Uma das coisas que eu pego muito em vários casos clínicos são as pessoas falando assim: eu não aguento mais a minha vida. Eu não suporto viver. Viver está sendo pesado. Ei, mas ele veio para te trazer vida. E não é só isso, não para por aí. Vida em abundância. Eu aprendi a fazer uma oração na minha vida. E essa oração destravou tanta coisa na minha vida emocional, financeira, espiritual, material, em todas as áreas. E sentimental também. Meu amado esposo, sabe o que eu falei para Deus? Eu aprendi que eu não tinha que pedir só provisão. Deus manda provisão. Deus envia provisão. Provisão é limite. Eu tenho uma dívida de R$10 e eu tenho R$9. O que é provisão? Chegar a R$1, certo? Provisão é o limite. A conta de luz são R$100. Eu estou com R$80. O que é provisão? 20. Se a conta é 100, eu tenho 80, ele vai me dar 20. Por quê? Porque provisão é na risca, provisão é a conta. A gente anuncia a vinda dele. A gente lembra do sacrifício feito naquela cruz. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso ter uma vida abundante. Porque ele vive, eu posso ter expectativa de um futuro melhor. Ceia é celebração, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ceia seria um velório. A gente lembraria de um velório. A gente lembraria da morte. Mas hoje lembramos da ressurreição. Hoje lembramos da vida. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Nenhuma condenação há. Porque ele vive. O pecado não pode me acusar. Porque ele vive. Eu posso ter uma expectativa de vida melhor. Porque ele vive. Eu posso acessar a graça, o favor imerecido. E eu posso viver as bênçãos dos céus sobre a minha